E aí galera do Boteco Connection, beleza? 2019 entrou aí e a gente vai trazer um conteúdo pra vocês até que enfim. O canal tava meio devagar aí, muita coisa pra fazer, férias, muito trampo aí nas nossas atividades pessoais. Atividades que pagam. Atividades que nos pagam, né? Há uns que não pagam também, né? Mas enfim, a gente vai fazer esse vídeo aí hoje para falar um pouco aí sobre o momento atual da política brasileira e os rumos que a esquerda brasileira, assim, na ótica do Boteco Connection, precisa tomar para retomar aí o poder futuramente do nosso país e recolocar aí as coisas nos trilhos, né? Como fazer oposição no atual cenário político. Isso aí. É isso aí. Bom, presente o nosso... Estamos aí mais uma vez com o nosso convidado ilustre, cientista político, Vinícius Rodrigues. Já sou da casa, já. Já é da casa. Quarta vez, quinta vez, sei lá. Já é parceiro das antigas. Laerte Fernandes, nosso historiador. Rafael Bense, também historiador. E vamos começar esse papo aí, antes apresentando a cerveja. Bom, não tem muito o que falar porque essa aqui eu não conheço. Vai ser a primeira vez que eu vou beber. Mas é uma cerveja, eu fui pra Olímpia, no interior de São Paulo. E como o costume que eu tenho, qualquer lugar que eu vou viajar, eu procuro uma cervejaria da região. E lá eles tinham essa cerveja, que chama cerveja Olímpia. Essa é uma American IPA, então deve ser uma IPA com lúpulo americano, que tem aquele frescor a mais. Vou abrir o tomar e vamos ver, né? Vamos lá. Os parques aquáticos de Olímpia são muito bons, né? Não, sim. Já tô fazendo merchan, ó, pessoal de Olímpia. Pessoal do Parque Aquático. Boteco Connection aqui, ó. Aceitamos patrocínios aí. Ajuda a rapaziada aí a continuar com o canal, conteúdo de qualidade. É isso aí. Tá difícil na internet. Muito tem que difícil. garimpar muito. É verdade, galera. Mas vamos lá, cervejinha. Acordando bonito. A coloração tá incrível. Vamos lá. Meu. Boa, Marquinhos. Gostei, esses lúpulos americanos são... Bem tradicional, bem no Bem estilo. Bem no estilo. Bem, isso aí. E Laerte Fernandes, como combinado, disse que ficará na mediação do papo hoje para organizar, porque eu e o Vini a gente fala muito. Então o Laerte vai ficar na organização aí do bate-papo. E tomando cerveja. E tomando cerveja. Claro. Então Não se assustem se eu levantar ou pegar mais cerveja, porque eu acho que isso vai acontecer. Nos provoque, Laerte Fernandes. Bom, acho que a gente pode pensar um pouco sobre esse atual momento político, né? A gente vinha de mais de 10, 12, 14 anos de governo teoricamente de esquerda, né? Um partido PT, Partido Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, com essa ideia trabalhista, essa ideia de esquerda, mas que não fez muitas mudanças estruturais de fato no país, apesar de a gente ter tido uma melhora significativa do consumo e da qualidade de vida das pessoas durante o governo Lula e Dilma. Estruturalmente a gente viu que não houve muita alteração, tanto que você teve depois do golpe com o Temer, e aí vários retrocessos aconteceram, mostrando que estruturalmente as coisas não mudaram. E a partir disso, nessa ideia de uma mudança, escolher o diferente, o atual presidente foi eleito, que é um presidente de direita, talvez alguns dizem até de extrema direita. Não sei se a gente tem como qualificar dessa forma no Brasil, não sei nem se no Brasil dá para qualificar dessa forma algum partido, mas eles são uma direita que é diferente da direita que o PSDB, por exemplo, fazia, né? Eles têm uma outra ideia. É um outro tipo de direita. Exatamente. E aí, como é que agora a gente retoma a luta, né? Como é que as pessoas que se dizem ou se consideram pessoas de esquerda, pessoas mais liberais, mais contra essas ideias extremas, se posicionam, se organizam para tentar, não sei se daqui a pouco tempo ou muito tempo,
melhorar de novo o país, tentar colocar num caminho que favoreça principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres que mais precisam. Vini, acho que você pode começar aí com o pé no peito já. Então, vamos lá, né? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa reorganizar a esquerda em termos ideológicos, né? Eu acho que, antes de entrar na coisa mais da realpolitik, eu acho que a própria esquerda precisa se repensar enquanto esquerda. O que significa ser de esquerda hoje? Nós tivemos aí, como o Laerte disse, 14 anos de um governo que representava uma parcela da esquerda dentro do Estado, que era o PT. Esse governo não fez as mudanças estruturais e agora a gente está num momento de crise da própria esquerda, porque o PT sofre uma rejeição muito grande da sociedade, né, por diversos motivos. Não dá para negar que existe uma ausência de diretriz política no PT, né, no sentido mais pragmático, né, de um projeto de país. O PT não conseguiu construir e deu margem, né, deu vazão aí para que essa energia política que estava dispersa fosse concentrada em torno de um pensamento um pouco mais conservador, um pensamento um pouco mais alinhado com o que a gente chama de um espectro de direita. Eu acho que chamar de extrema direita é um pouco exagero, mas algumas pessoas até denominam assim, mas eu acho que esse alinhamento se dá a partir dessa própria ideia de como a esquerda se constrói hoje. Me parece que a esquerda ela não está conseguindo dialogar com a sociedade. Nem a esquerda partidária, representada pelo PT, e nem essa esquerda que está mais dentro dos movimentos sociais, nas ruas, nas lutas. Então é a partir daí que eu acho que a gente pode também começar a pensar e desenvolver como que essa energia política foi capturada por um pensamento de direita. Porque se a gente pensar friamente, os últimos 14 anos com Lula e com Dilma, a hegemonia era a hegemonia do pensamento de esquerda, né? Através das políticas que iam sendo implementadas, as políticas sociais principalmente, relacionadas à educação, como o ProUni, relacionada à diminuição da pobreza. Então, a ideologia, né, essa energia política que vigorou aí no começo dos anos 2000 até pouco tempo atrás, era uma energia política que era da esquerda, era um pensamento de esquerda que estava colocado na sociedade, que a sociedade tinha comprado esse pensamento mais progressista. Isso me coloca sempre num lugar que é de questionar quando eu vejo muitos pesquisadores intelectuais militantes falando que a população brasileira é fascista. Eu acho que é um exagero, né? Porque essas mesmas pessoas que hoje elegeram Bolsonaro, provavelmente há 10 anos atrás elegeram Lula. Com certeza. Grande parte delas. Então será que a sociedade brasileira é fascista? Ou será que a sociedade brasileira não viu uma resposta no nível que ela queria, vinda do governo anterior? Né? Ou será que a sociedade brasileira ela tem ideia de fato de ideologia, né? Ou se ela busca simplesmente uma melhoria na sua vida pessoal. E aí quando você tinha uma possibilidade apresentada pelo PT de uma melhoria, que de fato aconteceu para muita gente, foi muito bom, mas talvez tenha chegado a um ponto de estagnação, que as coisas não estavam mais melhorando, e aí, claro, com toda essa questão de mídia, com propaganda e tudo mais, de coisas que levaram as pessoas a acreditar que o PT era um demônio encarnado. Então, a partir também dos muitos erros que eles cometeram, você tem talvez uma tentativa de mudança pensando na melhoria da própria vida. A partir de agora, onde está a possibilidade de melhoria? Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar, e só retomando um pouquinho no que o Laerte falou lá no comecinho, a respeito da melhoria de vida das pessoas nos governos petistas, eu só quero retificar que a crise ela começa já no governo Dilma, com as implantações de políticas neoliberais já no governo Dilma. O déficit fiscal já começa no governo Dilma, ou seja, já ali no primeiro mandato do governo Dilma já começam a cometer vários erros de manutenção de juros muito baixos, não sei o que lá, muita isenção fiscal durante muito tempo, isso segundo vários especialistas em economia. Insistência então, nas commodities que já não davam mais dinheiro. Sim, isso criou foi aumentando o déficit fiscal, a dívida pública, e as medidas que a Dilma foi tomando foram equivocadas.
Tanto é que ela colocou o Levi, que é um neoliberal, como ministro da Fazenda. Então a gente precisa questionar também o governo PT na pessoa da presidenta Dilma, né? A gente não pode isentá-los dos vários erros que eles cometeram. E tem a corrupção e tudo que a gente já sabe. A gente não vai entrar nesse tema aqui porque ele é um tema muito complexo. O Lula acabou de ser condenado agora de novo no segundo no processo do sítio de Atibaia, né? A gente pode falar sobre isso no próximo vídeo e tal. A gente não vai entrar agora aqui no mérito de se ele é preso político ou político preso. Vamos deixar isso para um próximo vídeo. Mas uma coisa que eu acho que tem que ficar é que assim, o povo brasileiro ele se identificou com o PT e se identifica com esse pensamento de esquerda. Eu acho que na questão do velho conceito de luta de classes. Porque você entende que um político que quer reformas trabalhistas que vão contra o povo, ou seja, o brasileiro não quer isso. Tanto é que agora a reforma da Previdência está sendo super questionada aí pelo próprio povo. Você está vendo uma movimentação e ninguém quer essa reforma da Previdência que prejudica o povo. Então, nesse velho conceito de luta de classes aí, o povo se identifica com os partidos mais à esquerda, mais progressistas. Mas nos valores, o povo brasileiro já não se identifica tanto. Por quê? Porque o país é conservador. O país é extremamente católico e está crescentemente evangélico. Então, acho que talvez esse seja o núcleo duro do pensamento de esquerda que precisa ser reformado hoje em dia no Brasil. Como você atrair novamente as pessoas e respeitando-as nos valores que elas têm, entendeu? A gente tem aquela pesquisa do IBGE que a gente comentou já em algum vídeo anterior sobre essa questão do quanto a população brasileira é conservadora ou liberal, né? A partir de perguntas indiretas, eles chegam a um percentual de que 95% da população brasileira é conservadora ou ultraconservadora. Então, a partir disso já dá pra gente também tentar entender esse caminho. Vocês acham que, nesse sentido, então, as lutas que começaram a tomar corpo nos últimos anos, principalmente por causa da democratização do acesso à internet, através do celular, notebook, etc., que são as lutas que dizem que são as lutas minoritárias, né, das minorias políticas, luta dos movimentos negros, dos movimentos LGBTs, que agora tem uma sigla maior que eu ainda não decorei, LGBTQIA, da luta das mulheres dentro do feminismo. Elas ganharam muito corpo. Vocês acham que elas de alguma forma afastou a população brasileira desse pensamento mais tradicional de uma esquerda que ainda pensa numa chave de luta de classes, numa chave próxima à chave do socialismo, e que não era o que o PT representava, mas era o que estava numa ideologia submersa ali no PT? Sim. Vocês acham que isso afastou um pouco? Assim, eu acredito que as lutas das minorias e as lutas identitárias, elas são super importantes e precisam ser travadas. Não tem conversa. A gente precisa lutar por uma sociedade mais justa para todas as pessoas. A gente não pode permitir que um transexual seja morto aqui na rua só por ser transexual. Nós precisamos proteger essas populações. Eu não posso permitir que um colega meu negro seja discriminado no trabalho por ser negro. A gente tem que lutar por essas questões que são justíssimas e estão colocadas. A gente tem que fazer isso. O que eu acho que aconteceu no Brasil, e eu faço um paralelo com os Estados Unidos, é que essas discussões elas ganharam tanto corpo que parte da esquerda começou a apontar o dedo para as pessoas. E sempre quando você aponta o dedo e você acua uma pessoa, a pessoa que está acuada, o que ela faz? Ela reage de alguma maneira. E nos Estados Unidos, mais ou menos algumas pessoas que eu andei lendo, o professor Mark Lilla, por exemplo, que é um intelectual, um filósofo, né? Ele diz que as minorias, no discurso, aplacaram tanto essas populações que são mais ignorantes em termos de conhecimento mesmo, sabe? Os rednecks nos Estados Unidos, que essas populações que não votavam
nos Estados Unidos começaram a sair para votar, para se posicionar contra essa coisa, porque se sentiram acuados na sociedade americana. E aí deu-se a vitória do Trump, que ninguém acreditava, né? E aqui no Brasil a mesma coisa. Tipo, há um ano atrás, eu acho que ninguém acreditava que o Bolsonaro fosse ganhar a eleição. Se achava que ia ficar um candidato mais ao centro, disputando com o PT, que tem a hegemonia da esquerda, tem aí 30% de votos na população brasileira por causa da importância que o partido tem histórica, por causa da figura do Lula e tal. Mas eu acho que no Brasil também tem um pouco disso, sabe? Essa população que não tem esse conhecimento mais largo das questões sociais, que tem um conhecimento mais ali rasteiro das questões, se sentiu acuada e consegue enxergar num cara como o Bolsonaro, por exemplo, um discurso que está mais alinhado ao que ela pensa. Tipo assim, o cara, eu não sou racista, muito embora o cara seja e participe do racismo estrutural, sim. que está colocado na sociedade brasileira e na sociedade mundial como um todo, né? Eu acho que rolou também uma propaganda que tem a ver com o fato de você dar direito a essas pessoas que não têm, retira os direitos das outras, Sim. que é essa população que se sentiu acuada. Sim. Então rolou uma propaganda de que se negros, mulheres, LGBTQIA, essas pessoas começarem a ganhar mais direitos, para isso elas vão ter que retirar direitos do outro grupo que não faz parte dessa população, que é uma mentira, é uma falácia. Sim. E essa propaganda foi colada na esquerda. Sim. Porque você falou, o PT nunca teve um perfil super socialista, comunista ou ligado profundamente a essas lutas. Ele sempre aceitou essas lutas, mas nunca se engajou de fato. A gente vê as próprias leis que passaram na época de Lula e Dilma, muitas delas deixaram ficar aquém do que os próprios ativistas gostariam. Mas eu acho que foi uma propaganda tão bem feita, tão colada, que aí a alternativa a não perder os meus direitos era escolher o cara que falava justamente isso. Não, imagina, todo mundo é igual, ninguém tem que mudar nada. Eu acho que na conjuntura tem duas chaves aí. Uma, eu acho que é um pouco essa que o Barba colocou, né? E obviamente a gente tem todo esse contexto econômico, que de fato a gente tem uma crise econômica, a gente tem desemprego, tem uma crise estrutural aí na economia que precisa ser revista, e isso mexe com a vida das pessoas. E o cidadão comum, o cidadão mediano, ele está para além, ele está pensando muito para quem dessas ideologias, ele está pensando muito mais nessa vida prática, cotidiana, de como eu pago minhas contas, como eu coloco o meu filho na escola, como eu resolvo esses problemas. E se eu não tenho emprego, eu não consigo resolver esses problemas numa economia de mercado. E a outra parte, eu acho que é um pouco isso que o Barba falou, e que alguns teóricos americanos chamam de backlash, né? Que é o backlash da direita, justamente porque você tem anos, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, de governos que têm uma tendência centro-esquerda, ou uma tendência centrista, mas mais progressista. E que agora essas populações, elas acabam se sentindo, essa população mais do conhecimento rasteiro, como o Bárbaro disse, essa população que está mais ali preocupada com a sua vida no dia a dia, que é a grande maioria da população brasileira. Sim. Que não acompanha política, que não fica lendo teórico sobre política, que só é informada pela grande mídia. Que se informa pelos youtubers de direita, pelo WhatsApp, né? Tem a fake news, né, que a gente já falaram uma vez em algum programa aqui da fake news, mas essa população de fato, ela começou a ver todas essas lutas como um privilégio que essas pessoas estavam tendo em relação a elas, né? Então, é como o Laerte disse, se eu dou direito para que as pessoas indígenas e negras estejam na universidade através da política de cotas, eu estou tirando o direito do meu filho estar na universidade também, quando na verdade eles não entendem que não existe a retirada do direito, mas sim a ampliação para que esse direito chegue para todos. Bom, abriu outra cerveja, que o papo tá longo. Isso aí. Eu queria saber de vocês assim, o que vocês, como vocês analisam, como vocês enxergam essa estratégia que foi utilizada pelo Bolsonaro para vencer a eleição? Onde vocês acham que estão os gaps da esquerda, onde que estão as virtudes dele também, né? Porque tem suas virtudes, ele venceu, mas onde que estão principalmente essas falhas? Como vocês analisam essa estratégia toda aí utilizada por ele?
eu acho que o discurso, acho que o principal motor da vitória do Bolsonaro é o discurso simples que chega na cabeça da pessoa, que fala o que a pessoa quer ouvir, sabe? Mesmo que não explique nada. Por exemplo, o cara pega e fala, bandido bom é bandido morto. Então, para isso, eu vou facilitar você ter uma arma. Esse é o discurso que muita gente quer ouvir. Ou o cara pega e fala assim, não dá mais para conviver com essa velha política que está aí. Olha o que o PT fez, o PT acabou com o país, olha a Lava Jato, Lula está preso. Eu não tenho corrupção nenhuma, minha família está na política, não tem nada, sabe? E a galera vai comprando esse discurso da moralidade. Sem se aprofundar muito. Sem se aprofundar muito. Tanto é que a gente já está vendo agora o que está aparecendo do Flávio Bolsonaro, dos caras aí, né? Do Queiroz e tal. Aí. Então, os próprios caras mesmo, como parlamentares, a família inteira é parlamentar, né? Todos os filhos dele estão na política, os caras enriqueceram praticamente 600%, acho que o Carlos Bolsonaro, ou o Flávio, não tenho certeza, 600% de aumento de patrimônio teve depois que o cara virou político, entendeu? Então... O cara deve ser empreendedor, velho. Abriu uma startup. Não, eu juro que ele tem uma Copenhagen, ele tem uma loja da Copenhagen num isso, chocolate é que nós vende. Então, mas eu acho que esse discurso da moralidade é um discurso que pega muito nas pessoas, esse discurso da religião, de você querer colocar na esquerda uma coisa de que a esquerda é anti-religião, sabe? Porque a esquerda apoia, sei lá, a legalização do aborto, ou porque a esquerda fala que todo mundo é racista, quando na verdade ninguém é racista, todo mundo é cristão, todo mundo se ama o próximo, e faz esse discurso da moralidade. E aí, como a gente estava falando, esse conhecimento mais rasteiro faz com que as pessoas não questionem essas coisas, elas aceitam esse discurso mais simplificado, mais simplista, e falam, esse é o meu candidato. Por que eu vou votar num cara... por que eu vou votar no Haddad? Que é um professor intelectual que está sendo apoiado pelo Lula, que está preso. Que roubou pra caramba, não sei o que lá. E aí entra as fake news martelando na cabeça da galera, não sei o que. Por que eu vou votar na Manuela Dávila? Uma feminista, abortista, que não sei o que, sabe, esse tipo de coisa. Só que a gente sabe que a Manuela Dávila não é nada disso. Não é abortista, não é nada disso. Ela trata a questão do aborto visando a questão da saúde da mulher, sabe, a proteção da mulher e tal. Então as pessoas elas não se aprofundam nos temas e ficam numa superficialidade ali e não conseguem se aprofundar. E esse discurso cola nessas pessoas, então, é um discurso mais simples. Eu acho que tem, e aí também pensando no mérito, principalmente da equipe do Bolsonaro, a equipe de imagem dele, né, de você ter sempre buscado passar uma imagem de homem simples, né? É o cara que tá em casa comendo um negócio na frente da TV, lavando roupa, recebe o político americano com um danoninho na mesa, embaixador, né? Bolo de fubá, trabalhar no Copa Americana, faz pronunciamento na internet com o celular, pelo Facebook, pelo Twitter. Eu acho que vende essa imagem, tentou e conseguiu com muito sucesso vender essa imagem de uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa que até a questão da dificuldade dele de se expressar, de falar, muito criticado pela esquerda, até zombado pela esquerda, acho que até isso favoreceu ele. O cara se identifica, né? O cara olha e fala, nossa, esse cara é assim tão que nem eu. E acho que tinha muito isso, né? Tipo, muita gente que é entrevistada me pergunta, nossa, mas você viu que o Bolsonaro falou que não sei o que, vai matar não sei o que. Imagina, ele falou um pouco pra fora, é assim que você fica nervoso, você fala essas coisas, mas ele não é assim. Porque as pessoas elas são assim, elas são preconceituosas pra caralho no dia a dia delas. Aí quando você aponta o preconceito, imagina, não faz que jeito, eu não sou machista não. Sim. Não sou, pergunta pra minha mulher pra você ver em casa se eu sou machista, né? Nunca bati na minha mulher! Nunca bati nela, entendeu? E eu acho que essa estratégia foi muito boa. E aí a gente não pode ficar ter a inocência de que apenas o Bolsonaro foi um estrategista. Quando o Lula foi pela segunda vez, muito se falou do estrategista de campanha dele. Sim. Que foi um cara que vendeu a imagem e muito se falou, ele se criticou. E eu acho que também tem essa opção por você sair dos meios comuns de conversa com o eleitorado, que também
foi muito benéfica para ele, né? Que é usar muita rede social, usar o WhatsApp, e aí também fake news, que tem essas dúvidas, essas insinuações de que eles contrataram empresas ou não sei. Diferente. Inclusive o mesmo cara que dizem que é o mesmo cara que fez as fake news da campanha do Trump. Diferentemente e aí ligando isso a essa ideia de nova política, diferentemente de uma velha política que continuava usando a TV. Porque você vê o Alckmin, que era quem tinha mais tempo de TV, foi dizimado. Foi dizimado. O PSDB tá em crise. Tudo que a gente conhecia antes, e até os próprios analistas por isso falavam, quem tem mais tempo de TV tem mais chances. O Alckmin tinha mais tempo de TV e não chegou nem perto do segundo turno. Então a gente tem que também entender como foi feita a campanha e perceber também que ela continua, né? Ele foi eleito e a campanha dele, a imagem dele continua sendo construída da mesma forma. Ele continua sendo um cara simplão e tudo mais, por mais que vá viajar lá com a Aerolula, que tanto criticou. Por mais que vá ter as suas regalias que dizia que nunca teve. Então, tipo, por mais que tenha pego 30 mil reais agora só pra fazer a mudança de casa. É isso, ele e os filhos, né? Porque dinheiro público, é o momento que tá ligado a essa ideia da fake news, né? Você vende uma imagem, a pessoa que recebe essa imagem acredita nessa imagem porque ela já tem uma predisposição a acreditar nisso, ela não tem o senso crítico, e a realidade que está por trás, ela passa batida. Eu acho essa coisa da internet muito interessante, o uso político da internet. Eu já até estudei isso na época da minha vida. A gente até tá fazendo isso aqui agora, né? O uso político da internet, porque eu concordo muito com o que o Laerte disse, que é essa aproximação, né, que ele conseguiu com o eleitorado e que a esquerda não conseguiu. A esquerda, como ela estava acusatória, principalmente essa esquerda mais próxima ao PT, estava muito acusatória, ela não conseguiu se aproximar do eleitorado. E quando ela foi tentar fazer esse movimento, que foi aquela época que as pessoas saíram às ruas para fazer a virada de voto no segundo turno, já era tarde demais. Mas antes disso tinha pouco diálogo. E aí tem sempre uma desculpa que é, mas eles não querem dialogar. Será que a esquerda também tinha as ferramentas ou usou ferramentas e estratégias corretas para dialogar? Não sei. Mas aí tem essa coisa da proximidade que ele cria da internet, até na imagem, né? Quando ele faz aqueles vídeos no YouTube, com a mesa tudo bagunçada, que parece uma qualidade de vídeo terrível. Uma qualidade terrível de vídeo. Cara, a gente faz qualidade melhor aqui, ó. Isso daí aproximava, né, o eleitor dele, como esse homem simples, esse homem mais comum. E aí tem uma análise que eu tenho feito, assim, nas conversas de boteco, sem ser o Boteco Connection dos outros botecos da vida que eu frequento aí, que é uma análise quase psicanalítica, assim, né? Que é uma necessidade que a sociedade tinha naquele momento em que, principalmente, as mídias tradicionais mostravam a sociedade como algo extremamente descontrolado, bagunçado, sem regência, e aí de repente aparece uma imagem de uma masculinidade extremamente convencional, heteronormativa, e capitão do exército, que é o pai, né? Que é uma ideia de um pai extremamente rígido, porque o Lula também tinha a ideia do pai, né? Mas o Lula era o pai generoso. O pai que dialogava desde o movimento social, mais ou menos, seu Lula, mais ou menos, até os banqueiros. Mas ele era o pai que conversava. Só que a conversa parecia que não estava levando a lugar nenhum. De acordo com esse imaginário criado, era ser de um pai forte, que vem, macho, que bate, que usa arma, que dá porrada, que grita. As pessoas ainda precisam dessa imagem extremamente masculina, né? Sim. Então é muito doido que ver essa vitória do Bolsonaro, nessa minha concepção e nas pesquisas que eu tenho hoje, é ver essa vitória dessa masculinidade extremamente dura, rígida, enquanto, por um outro lado, a gente estava num movimento de desconstruir essa masculinidade, de mudar essa forma de ser homem, de não ser mais tão duro, de não ser mais tão não emotivo, essas Sim. coisas todas, e ele vem com e aí todo mundo compra essa ideia do pai autoritário. Né? Então eu tenho pensado muito por esse lado da psicanálise também, tem me ajudado a entender um pouco a cabeça do eleitor do Bolsonaro. Assim. O que me preocupa muito nessa questão é o revisionismo histórico que esses caras fazem. Como historiador... Vamos ter que fazer outro vídeo. Como historiador me preocupa muito o revisionismo, porque os caras agora querem incluir o livro do Carlos Alberto Ustra lá pra estudar na escola. Nossa! Juro. Nem sabia disso. Isso não é escola sem partido, isso é escola do partido deles, porque é a versão que eles estão querendo contar da história. Porque o que acontece? E o Ustra é historiador? Houve ditadura militar, isso é
consenso na academia, internacionalmente consenso no mundo, não é só aqui. Houve morte, houve tortura, houve perseguição. Pesquisem o que foi o AI-5, que é o auge da repressão, né? Pesquisem como era para um jornalista trabalhar dentro de uma redação com sensor do lado. Então, existiu isso, não tem como falar que não. E os caras querem relativizar isso. E eles relativizam várias questões, mas a esquerda também relativiza outras questões agora. E isso também está me preocupando. A relativização da esquerda em relação aos seus próprios erros, entende? E aí é uma crítica que eu faço à galera petista que é mais ligada ao PT. Aparece uma denúncia do Flávio Bolsonaro, a acusação já é pesada, tem que pôr na cadeia, tem que pôr não sei o que lá, e aí você já não dá a presunção de inocência para a direita, mas para a esquerda você dá. Para quem está perto de você no espectro político, você dá a presunção de inocência, e às vezes nem presunção de inocência, você já inocenta, porque está no seu espectro político. Então, eu acho que esse é um reposicionamento que a esquerda precisa fazer também, entendeu? Precisa repensar a maneira como você olha para dentro de si próprio, os petistas para dentro do seu partido, quem é do PCdoB, os pedetistas, os trabalhistas, né? Pessoalistas. Todos, eles têm que olhar para dentro e falar, opa, peraí, qual é o nosso momento agora e o que a gente tem que fazer a partir de agora? Na minha concepção, diálogo primeiro entre a esquerda e sem buscar a hegemonia, sem buscar o hegemonismo, que é uma característica do PT. Será que nessas eleições que se passaram o Haddad era para ser o candidato? Porque primeiro rolou, na minha ótica, uma fraude com o povo brasileiro, que é você tentar falar para o povo brasileiro que o Lula ia ser candidato. E você vai lá... Foi uma estratégia ruim. Uma estratégia errada na minha concepção. Você tinha que ter falado desde o começo para as pessoas e assumido isso. Todo mundo sabia que o Lula não seria candidato por causa da lei da ficha limpa. Isso é um fato inegável. Mas eles insistiram na candidatura. Aí tira essa candidatura e coloca o Haddad faltando... Foi uma semana e meia, né? 2 semanas. Mas foi que muito oficiou o Haddad. Foi muito em cima. Será que essa era a melhor candidatura da esquerda? Eles tentaram fazer a tal da transposição de votos, que é quem vai votar no Lula, provavelmente votar no Haddad. O que é um mito. Porque quem vota no Lula independente do partido que o Lula esteja. E o antipetismo é muito grande, estava crescendo muito. Mas quem vota no Lula independente do partido. Porque o Lula tem quase uma figura messiânica nesse país. Ele é um Messias. Né? Ele é um Messias. Agora, achar que quem ia votar no Lula ia votar no Haddad, o Haddad era nacionalmente um desconhecido. Começa por aí. Ele vinha de uma perda na Prefeitura de São Paulo. Então, outro ponto a se analisar, né? E aí como você vai fazer essa transposição levando esses pontos? Ele perdeu em todas as urnas aqui na reeleição. Em todas as urnas. Ele não teve nem segundo turno. Ou seja, acho que nenhum partido do mundo colocaria um cara desse para ser candidato a presidente da República devido a esse histórico de derrota no próprio estado em que ele era prefeito. Ele perdeu na candidatura da reeleição. Não, isso queima até ele, né, enquanto figura política. Sim. Até ele que está num começo aí de trajetória política, né, mais em executivos, em cargos executivos, o primeiro dele foi na Prefeitura de São Paulo, até ele se queima na trajetória política dele. Né, porque não deu tempo de construir a imagem dele enquanto Fernando Haddad, político do PT, de uma nova política, porque ele de fato vem aqui para São Paulo com ideias de renovação da política, renovação do espaço urbano, com vários problemas que tiveram, mas ainda assim tem uma mentalidade fresca. Mas o próprio PT, com a estratégia que usou, queimou ele. Conseguiu queimar a figura política dele por causa de tudo isso. E uma outra coisa que acho que a gente pode falar, não sei se vocês concordam, uma ótica que eu tenho, uma visão minha, é que o PT ele não escolheu o Bolsonaro como inimigo no primeiro turno, ele escolheu o Ciro como inimigo. Pô, ninguém escolheu o Bolsonaro como inimigo no primeiro turno. Só o Ciro. Não, sim, é verdade. O Ciro bateu pesadíssimo, chamou até de projetinho de Hitler. É verdade. Não, mas eu tava pensando nos dois partidos que antes de começar tudo eram os hegemônicos, né? PT e PSDB. Né? Sim. PSDB, sim. PSDB o PSDB começou a pegar mais pesado, faltando tipo uma semana para quando o barco já tinha partido. Aí eles pegaram pesadíssimo nas propagandas de TV. Mas eu acho que
uma chapa Ciro e Haddad teria ganhado a eleição. É difícil prever, É difícil mas prever, era a tinha uma chapa chance que eu acho maior. que tinha uma chance maior. Tinha uma chance Era a maior. chapa que tinha uma chance Porque maior. você pega votos do centro. Sim, era a chapa que, ao meu ver, também tinha uma chance maior. E você pega votos do centro, você pega votos das pessoas mais moderadas, você pega inclusive votos da direita que não concordam com algumas coisas mais extremas que o Bolsonaro colocou, né? Porque você... Essa parte da direita economicamente mais liberal, Isso. tipo, que votou no A Novo. galera que votou no Novo, a galera que Partido votou no Novo. Amoedo. No Amoedo. Que é a galera que não é uma galera fascista, mas que é uma galera liberal ali na economia, empreendedora, né? E talvez seja esse o caminho que a gente acredita que é um caminho de oposição, pelo menos dentro da Câmara e do Senado, para a esquerda, né? Sim. O PT deixar Os caras hegemonia sempre. de acreditar que eles são o único partido que pode resolver o problema do país. Porque eu acho que, pra gente que é historiador, é muito isso, né? A gente olha para isso e vê o messianismo, que é uma característica O populismo, né? do povo brasileiro, da política brasileira, desde que o Brasil era colônia. E o PT realmente assume isso pra si, né? Só a gente pode salvar, só a gente pode, e se não for a gente, não vai ser mais ninguém. Talvez, acho que é o momento do PT dar um passo atrás e pensar como é que a gente encontra o bem comum, como é que a gente se alia, defendendo o que a gente defende, mas também fazendo concessões quando necessário, e talvez deixar nesse momento que outra pessoa assuma essa dianteira. Outro partido, outra pessoa, porque o antipetismo continua aí, né? As pessoas não deixaram de odiar o PT porque acabou a eleição. E um recado para a blogosfera petista, né? Parem de fazer matérias sensacionalistas com pessoas que não são do PT. É um clickbait, Né? Recentemente aconteceu um caso que tem essa parada da reforma da Previdência. Aí, o ministro Paulo Guedes aí do Bolsonaro entrou em contato com a equipe econômica que era do Ciro Gomes e pediu Pediu o projeto. Pediu ajuda. Pediu ajuda. Falou, Porque todo mundo também sabia que o Bolsonaro não tinha projeto. Não tinha projeto. Não tinha projeto. Quem acompanhou, quem leu e viu os 89, sei lá, PowerPoints, sabe que não é projeto. não tinha projeto. E aí o Ciro pega e autoriza o cara. Por quê? Porque o Ciro ele não está preocupado em ajudar o Bolsonaro, ele está preocupado com o Brasil, com as pessoas que vão se aposentar. E ele falou, não, vai lá, era o Mauro Benevides, filho, né, que é professor da Federal do Ceará, foi lá e conversou com a equipe do Bolsonaro. Qual era a manchete no outro dia na blogosfera petista? Ciro é o novo ajudante de Bolsonaro para aprovar a reforma da Previdência, quando na verdade não é isso. Ele não está fazendo lobby para aprovar a proposta do Bolsonaro, ele está levando uma proposta dele, que é uma proposta mais progressista, para que uma tragédia pior não aconteça. Porque os caras vão aprovar essa porra, vai se aprovar. Agora, tem que aprovar algo que seja menos danoso para as pessoas. Talvez essa tentativa de, através do diálogo, conseguir melhorar um pouco uma coisa que a gente sabe Que vai acontecer. Tá muito ruim. É aquele negócio, a questão do diálogo, de você entrar no diálogo, é você defender a sua posição. Não fazer concessões que você não faria normalmente. Mas não é impor a sua ideia. Diálogo é uma coisa de duas partes. Eu acho que o caminho da esquerda hoje é fazer uma oposição propositiva. Você propor, você trazer o Bolsonaro para o jogo democrático. Trazer o Bolsonaro para o ambiente da discussão, para o ambiente do debate. Você precisa trazer esses caras para o debate, porque se você não se abrir para o diálogo com essas pessoas, você deixa eles no terreno que para eles é confortável. Bom, e é isso, gente. Eu acho que agora é um momento realmente que a gente precisa refletir muito, ver as nossas posições, sair um pouco desse lugar extremamente apaixonado que a esquerda se colocou, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai para um lugar de muita paixão, a racionalidade falta. Faltou amor é o caralho. E pelo amor de Deus, gente, vamos parar com esse papo de que faltou amor, faltou empatia. Depois a gente pode fazer um programa só sobre empatia. Eu quero bater na empatia. Brincadeira. Mas assim, a gente falou muito dessa coisa da hegemonia partidária do PT e tal. Eu queria indicar um livro, né, uma biografia para quem se interessa em ler aí, que é um livro que, se eu não me engano, é de 1912,
de um autor chamado Robert Michels. E o livro chama A Sociologia dos Partidos Políticos, no qual ele faz uma incursão dentro do Partido Social Democrata Alemão, que é o Partido Socialista. A social-democracia na Alemanha no começo do século era socialismo, mas era um socialismo democrático, não era o socialismo da Revolução. Ele era afiliado ao partido, ele faz uma incursão de pesquisa dentro do partido e ele tem uma conclusão que é: quando um partido, independente de ser de esquerda ou de direita, consegue chegar ao poder, ele quer criar uma hegemonia, porque a função primária de um partido político é se manter no poder, mesmo na democracia. Esse livro, na época que eu estava na faculdade, mudou minha vida, e depois de anos eu vi essa hegemonia partidária sendo aplicada de fato. Foi um partido que conseguiu, durante muita luta, chegar ao poder, e quando esteve no poder não quis mais largar o poder e não abriu espaço para que outras forças do seu mesmo espectro ali político pudessem adentrar o poder. Então eu acho que é um livro essencial para quem quiser entender um pouco mais dessa coisa da hegemonia, de como um partido se torna hegemônico. E nem mesmo dentro do próprio partido, porque nada dentro do próprio partido. Nada nasce embaixo do Lula. Ah, sim, é porque você também cria uma aristocracia do partido, né? Então é necessário você ter essa aristocracia do partido para que o partido continue funcionando. E assim, para mim a leitura mais óbvia que eu faço do PT hoje é isso. É um partido que tem uma aristocracia partidária, que são as suas lideranças, que não abrem espaço para novas forças políticas que estão surgindo e não abrem espaço para que outros partidos do mesmo espectro político possam dialogar, a não ser que seja dialogando de forma subalterna. Ou seja, PT acima, o resto da esquerda abaixo. Todos apoiando, Tem todos que rever sabendo. isso. Tem que rever isso. Tanto é que a Manuela Dávila foi praticamente apagada. Foi apagada. Ninguém ouviu falar dela. Exatamente. Leia uma postagem da Manuela Dávila no Facebook dela de 1º de fevereiro agora, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Ela está bem chateada, para ser uma palavra educada, com o PT e com o PSOL também. Acho que eu queria indicar também uma leitura para vocês aí. A gente estava falando muito sobre essa questão de como a sociedade está dividida. O Leandro Carnal tem um livro de 2016 que é muito legal. Foi uma leitura que eu estou terminando agora, que chama Todos contra Todos. Então ele faz uma análise da sociedade brasileira, de como essa coisa do ódio vai construindo a sociedade, e do amor. O ódio e o amor. E essa dicotomia, né, bem e mal, e como que essas discussões foram se entranhando na política. Então acho que é muito importante essa leitura também para quem se interessa também. E você vai indicar alguma coisa? Não, vou indicar também. A gente pode um dia falar sobre essa estante aqui atrás. O Game. O que eu tô lendo agora, já há algum tempo, não é tão fácil de terminar porque é bem pesado, que é o do Gessé de Souza, A Elite do Poder. A Elite do Poder. É muito bom esse livro porque ele vai fazer. A Elite do Poder ou a Elite do Atraso? Não, a Elite do Atraso. A Elite do Atraso. A Elite do Atraso. Ele vai destrinchar toda a sociedade brasileira e a formação da sociedade brasileira, mostrando como a gente continua reproduzindo os mesmos fenômenos políticos sociais da época da formação da sociedade brasileira lá na colônia, e que a gente não deixou de ser escravocrata, preconceituoso, elitista e tudo mais. E mostrando que existe uma elite financeira por trás de tudo isso, que continua dominando o país e continua mexendo nas suas cordinhas e colocando outras pessoas para se queimar na frente, enquanto ela continua se dando bem. É um livro que é muito bom, muito legal, e que se propõe a fazer uma revisão da história do país, do Brasil, enquanto formação de sociedade. A Elite do Atraso. Elite do Atraso, Gessé de Souza. A gente põe o link tudo aqui embaixo. Depois põe o link aí pra todo mundo. Põe na Amazon que é mais barato. Então é isso, galera. A gente queria agradecer. Se você gostou do vídeo, gostou aqui do bate-papo, curte o vídeo, é muito importante pra gente. A gente não tá aqui no YouTube querendo ficar famoso, mas é importante pra gente ter um ânimo pra gente continuar fazendo esses vídeos, né? E se inscreve no canal, que é uma coisa importante pra gente. Clica no sininho para receber a notificação quando a gente tiver feito um vídeo novo. Pode comentar e sugerir tema lá? Pode comentar, sugerir tema lá pra gente, por favor, seria muito interessante. E a gente só tem a agradecer vocês aí por terem aguentado aqui esse bate-papo até agora. A cerveja até acabou. É isso aí. Esse ficou longo. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.
vai ganhar uns haters. Vai ganhar uns haters dos dois lados, Dos viu? dois lados.